Em situação de guerra, dê um passo à frente. Esse é um dos motos clássicos de líderes de trincheiras. Otávio Frias Filho, que liderou a Folha de São Paulo por muitos anos e fez do jornal a melhor, mais densa e mais democrática publicação do país, movia-se a partir do lema. Foi a partir dele que pôs a Folha na vanguarda contra a ditadura militar. Desde as diretas já, quando assumiu de fato o controle da publicação. Tudo que Otávio fez pelo jornal, pelo jornalismo e para transformar a Folha numa caixa de ressonância da sociedade já não existe mais. Hoje em dia a Folha pertence ao banqueiro Luiz Frias, irmão dele. A sociedade brasileira, a parcela de brasileiros que tem alguma capacidade de articulação, que tem pudores éticos e não se resigna ante as injustiças sociais e as abissais desigualdades em nossa perversa distribuição de riquezas, está na trincheira. Nunca saímos dela, nem mesmo quando vencemos o fascismo e o obscurantismo em outubro de 2022 e quando derrotamos um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A guerra é contra o avanço do lado tosco do Brasil. É uma guerra de guerrilha contra os reacionários. A ínfima parcela de privilegiados que, compondo a agulha da pirâmide social, com menos de 0,3% da população, eles controlam mais de 80% de nossas riquezas. O Brasil é um país perverso e atrasado. E estamos em guerra contra essa perversidade e esse atraso. Em 2022, quando a maioria da população brasileira derrotou o canalha e cafajeste que tentava a reeleição e queria ser reeleito para sacramentar um golpe de Estado que nos lançaria de novo numa noite de 21 anos de ditadura, elegemos também o pior e o mais desqualificado Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado dessa legislatura têm a pior composição da história. É pior até mesmo do que o Congresso que assistiu à ascensão de Eduardo Cunha, o facínora que rasgou a Constituição e articulou um impeachment sem crime de responsabilidade. Os parlamentares dessa legislatura foram capazes de reeleger Arthur Lira como presidente da mesa da Câmara em 2023 e escolher a Hugo Mota para sucedê-lo até 2027 e de fazer um acordo em torno de Davi Alcolumbre, um personagem emerso do lodo viscoso e podre do baixo clero parlamentar. O Congresso usurpou prerrogativas do Poder Executivo a partir do orçamento secreto e passou a executar ações típicas de governo, como definição de obras e de prioridades de investimentos. Isso se deu a partir de 2021 e sob Lira e com a anuência do títere Jair Bolsonaro, que se escondia no Palácio do Planalto para não ser caçado pelos atentados antidemocráticos que já havia cometido. Na transição entre o derrotado em 2022 e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltaria ao poder para um terceiro mandato a partir de janeiro de 2023, o PT e a equipe de governo que assumiria fez um acordo, em minha opinião, errado e danoso para a democracia, mas fez um acordo de manutenção do orçamento secreto e dos poderes exacerbados do Legislativo contra o Executivo. Esse mesmo Congresso esgrime um projeto ilegal, ilegítimo e inconstitucional de anistia para quem atuou no golpe de Estado dado e vencido em 8 de janeiro de 2023 contra o Judiciário. O Senado, que é uma das casas do Congresso, tem uma minoria histérica de extrema-direita querendo virar maioria a partir de 2027 com a eleição de 2026 para ganhar quórum suficiente a fim de caçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Como se vê, é o Congresso de Mota, de Alcolumbre, que foi de Arthur Lira e de Eduardo Cunha, que mina o campo onde trabalham e onde vivem os brasileiros. É o Congresso quem joga com a desarmonia entre os poderes, com a crise constante
E a crise permanente, sem trégua, foi o instrumento de ação dos golpistas bolsonaristas desde sempre. Desde sempre e até o golpe de 8 de janeiro de 2023. Portanto, meus caros, sigamos na trincheira virtual bombardeando esses congressistas com verdades que precisam ser ditas, que precisam ser ouvidas por eles, mesmo que essas verdades sejam produzidas em esquetes de inteligência artificial. Eles estão desconfortáveis, incomodados, justamente porque o lado limpo, o lado honesto e trabalhador da força, o lado iluminado da força, reassumiu o controle do campo de batalhas. Essa história toda, esse incômodo que a mídia tradicional brasileira está sentindo com a campanha de cobrança do Congresso nas redes, sobretudo a edição jornalisticamente criminosa do Jornal Nacional, da Rede Globo, na última quinta-feira, 3 de julho, lembrou-me um episódio que se deu durante a Guerra do Mensalão em 2005, quando esse mesmo lado obscuro quis impor o impeachment desse mesmo presidente Lula. Lula estava em seu primeiro mandato. Vocês lembram disso? Pois bem, no dia em que o publicitário Duda Mendonça depôs a CPI dos Correios no Congresso, houve uma passagem interessantíssima entre Lula e a Globo. Duda Mendonça não estava convocado para depor. Quem o convenceu a desembarcar em Brasília e prestar um depoimento bombástico, dizendo que havia sido pago no exterior para fazer a campanha de Lula e do PT em 2002, foi Antônio Carlos Magalhães, ACM, amigo de Roberto Marinho, da família Marinho toda, tinha a concessão da Globo na Bahia e era o presidente do Senado, do Congresso, em 2005. A ACM disse a Duda, venha para Brasília que eu dou um jeito de você depor, mesmo sem estar convocado. E conte essa história aí de que recebeu dinheiro no exterior, porque isso dá cassação de mandato no ato. Duda veio para Brasília depois da CPI. Foi um Deus nos acuda. Enquanto ele dava depoimento, teve deputado petista que chorou no plenário, teve assessor do PT no Senado que chorou no banheiro, né? Lula estava no Palácio do Planalto e, depois de ver o depoimento, mandou o secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho, convidar João Roberto Marinho, o filho de Roberto Marinho, que naquela época mandava na linha editorial dos veículos Globo, para uma conversa no Palácio da Alvorada. E Lula deixou explícito, só queria receber João Roberto depois do Jornal Nacional. Lula queria ver como seria a edição do JN. Naquele dia, depois do Jornal Nacional, João Roberto Marinho foi falar com o presidente Lula. A edição do JN foi devastadora. A oposição, liderada pelo PSDB, que era presidido pelo senador Tasso Gereissati, começou a falar em impeachment naquele mesmo dia. Lula recebeu João Roberto Marinho dizendo que havia visto o telejornal dele e perguntou: vocês querem meu impeachment? Querem me tirar daqui? E ele mesmo respondeu, dando um passo à frente na guerra que já estava declarada: podem pedir o meu impeachment, mas eu não sou Fernando Collor, eu não sou Collor. E eu tenho o povo nas ruas comigo, tenho os sindicatos comigo, tenho os sem terra e os sem teto comigo. Podem pedir o impeachment, vamos lutar contra isso nas ruas. João Roberto saiu da conversa, procurou Tasso, também muito amigo dele, e os dois foram juntos no jatinho de Tasso para São Paulo. Foram jantar com Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente que ainda estava lúcido e com imensa capacidade intelectual. O jantar dos tucanos varou a madrugada. Na manhã seguinte, Tasso desembarcou em Brasília e esvaziou a bolha do impeachment.
O PSDB passou a dizer que venceria Lula nas urnas em 2006 e não venceu, perderam. Lula foi reeleito, como está na história. João Roberto também esvaziou a bolha do impeachment nas telas, nas plataformas, nos veículos das organizações Globo. A cobertura e a crise do Mensalão foram muito intensas e muito duras, mas sem o blefe do impeachment, que é chantagem de covardes contra governos populares e contracíclicos, contra os ciclos dos que se acham donos do poder, como os controladores do atual Congresso, que se incomodaram com a campanha do nós contra eles. Sim, é nós, os lúcidos, iluminados, contra eles, os toscos fascistas de um Brasil do atraso. Por isso temos que manter esta campanha contra este Congresso. Obrigado.